Aloha, pessoas! Saudade da sala de aula. Mas vamos continuando, temos que trabalhar. Bom, então a gente precisa falar sobre a definição de DTA. Então já falamos sobre isso numa outra aula, é a doença transmitida por alimento, né? Que na verdade, quando a gente começa a pensar na apresentação clínica dessa doença, essa definição acaba sendo bastante genérica, porque ela se aplica a uma síndrome que apresenta sintomatologias variadas, né? Náusea, vômito e ou diarreia, febre ou não. Já falamos um pouco também, quando vimos os micro-organismos, né? A gente falou um pouco também sobre dor abdominal, dor de cabeça, enfim, há uma série de sintomas. E a definição da DTA mesmo, ela está relacionada com a ingestão de um alimento ou uma água contaminada. Então, isso a gente não pode perder de vista. Então, é uma doença transmitida por alimento ou doença veiculada por alimento. Já falamos também que em algumas literaturas vocês vão encontrar a expressão DVA. Se aplica a uma sintomatologia que engloba de maneira geral náusea, vômito, diarreia, e é atribuída à ingestão de um alimento ou água contaminado. Essa contaminação pode ser de diferentes formas, também já falamos sobre isso, né? Inclusive tratamos daquele caso da cerveja, que é uma contaminação química. Muito bem, o surto de DTA, então, ele é considerado um surto quando você tem uma situação em que duas ou mais pessoas apresentam sintomatologia semelhante depois de ingerirem o mesmo alimento ou água. E quando as análises epidemiológicas apontam que este alimento ou água foi efetivamente a origem dessa enfermidade. Então, veja, é possível que aconteça com vocês, como já aconteceu comigo, e uma pessoa individualmente tem lá, passa mal por algum motivo, sabe Deus qual, e de repente ela aparece na sua frente dizendo que passou mal por conta do alimento que ela consumiu. E a gente tem que ter, então, isso em mente. Um único caso eu não posso considerar surto. Excepcionalmente, como já falamos na aula anterior, aí, quando tratamos desse assunto, quando se tratar de botulismo. Quando a gente fala de botulismo, aí sim, um único caso de botulismo já demanda toda uma investigação epidemiológica, porque a gente tem que saber qual é a fonte desta toxina botulínica que foi ingerida. Muito bem. Então, a gente passa a pensar agora, para que é que a gente faz a investigação do surto? A gente podia pensar, não, o surto já aconteceu, o que adianta agora eu ficar fazendo uma investigação, ficar cutucando essa situação? Na verdade, existe um monte de motivo pelo qual isso é importante. Primeiro, é a tentativa de prevenir a disseminação da doença. Então, veja, se você identifica que tem ali um surto de DTA, você começa a já pesquisar sobre o que está acontecendo naquele lugar, você imediatamente já pode, isso pode contribuir para parar a disseminação da doença na localidade onde ela estava. Além disso, é importante a gente ter dados sobre a incidência das DTAs, né, das diferentes DTA, e conhecer, então, quais são os agentes etiológicos, qual foi o alimento que estava envolvido nisso, como a gente viu naqueles dados do Ministério da Saúde que eu passei para vocês. Aliás, a gente viu do Ministério da Saúde e vão ver que São Paulo, capital, com muita facilidade eu encontrei no site da prefeitura os dados epidemiológicos de DTA de até, nem sei quando começa, mas até fevereiro agora de 2020. Então, vocês vão ver que
É importante a gente ter isso quantificado, né? Embora a gente já tenha discutido num outro momento que essa notificação ela é baixa. A gente sabe que os casos de verdade são muito maiores que esse, mas de qualquer forma são dados e o máximo de dados possíveis que a gente tiver são importantes. Depois a gente tem a questão de identificar quais foram os fatores que contribuíram para o surto ocorrer. Já falamos também numa outra situação, que na verdade um surto de DTA é como uma queda de avião, nunca é um motivo só. É sempre uma somatória de motivos que leva à ocorrência do surto. Então é legal quando a gente consegue identificar todos esses fatores, né? Depois, é fundamental também para a gente prevenir futuras ocorrências de surto. Se a gente conhece os fatores, a gente consegue começar a prevenir para que eles não voltem a ocorrer, né? Então, isso obviamente vai reduzir aí futuros surtos semelhantes. Depois, uma outra questão é estimar impacto econômico e social dessas doenças. O indivíduo que tem uma DTA, se foi diagnosticado é porque ele baixou o hospital, ele ficou internado, quer dizer, e isso vai favorecendo a identificação do impacto econômico que tem essas doenças transmitidas por alimento, por exemplo, para o SUS, e também a questão social, quantos dias essa pessoa deixou de trabalhar, ele deixa de produzir na empresa onde ele trabalha, quer dizer, então você começa a ter um panorama socioeconômico dessa situação que é importante conhecer também. E por último, e não menos importante, para conhecer as informações sobre segurança alimentar que a gente tem no país. Então, veja, a gente já tinha tratado um pouco dessas coisas de uma forma mais superficial quando a gente falou nas doenças, né? Quando fizemos lá no comecinho, conhecemos os tipos de DTA que existem, né? Mas aí é importante retomar para a gente conseguir entrar nessa investigação de surtos.